O nome de Vojvoda é citado em outras grandes equipes do futebol brasileiro e o Corinthians é uma delas. Mas tem uma informação que o Pascoal trouxe aqui ontem, interessante. O Corinthians busca um treinador com métodos europeus, é isso? Viés europeu. Né? O Corinthians entende que o trabalho feito nessa última temporada foi um trabalho nunca visto no Corinthians. Né? Existem ótimos treinadores que passaram pelo Corinthians, a gente pode citar alguns, né? Campeões ou não. A gente o Vanderlei Luxemburgo passou no Corinthians, mas foi um outro período. Recentemente, né, o Corinthians teve alguns bons treinadores. O Vitor Pereira tinha uma metodologia de trabalho de um treinamento curto, intenso e que dava condições para o jogador entender tudo aquilo que ele queria. A relação dele, às vezes, com o jogador não era uma relação, digamos assim, fraternal, né? Porque o jogador brasileiro, a gente tem aqui o jogador brasileiro gosta muito da mão no ombro, de um abraço, entendeu? Da fraternidade, assim. Com o Vitor Pereira era mais, mais a seco. Entendeu como é que é o negócio? Não era um negócio tão era mais o Vitor Pereira passava as instruções, os jogadores cumpriam, ele passava o que o time adversário fazia, os jogadores entendiam, trabalhava aquilo e botava em campo. Mas não tinha aquele negócio do treinador conversar, parar, sentar, porque é diferente. A relação é diferente, mas o trabalho foi muito bem feito. Tanto que o Corinthians tem a melhor classificação depois que foi campeão. Porque o Corinthians agora foi quarto colocado no campeonato. 2017 para cá, a melhor colocação foi a melhor classificação do Corinthians. Então, entendendo dessa forma, o Corinthians busca um treinador com viés europeu. Eu até conversei com aquele... Opa, o nosso amigo? Nosso amigo. Sim, pois não. E ele me disse ele te respondeu de maneira objetiva. Ele respondeu objetivamente. E a gente agradece pela objetividade dele. Eu perguntei se já tinha alguma definição, ele falou que ainda não, que eles estão buscando um nome, mas que eles gostaram muito desse trabalho do futebol europeu e que de repente pode ser um treinador. Ele não disse se é português, espanhol, não me falou de onde vem o treinador, mas o viés europeu foi o que ficou claro naquilo que a gente acabou conversando. Tem um nome que não é europeu, mas é muito bom. E que em entrevista na Argentina declarou que sim, por que não trabalhar no futebol brasileiro? Posso trabalhar no futebol brasileiro. Obviamente que ele tem olhares para o mercado europeu, mas ele não descarta trabalhar aqui. Estou falando do competente e caro Marcelo Gallardo. Ele disse lá na Argentina que ok. Que ele sabe que o mercado brasileiro paga bem, João. Ele sabe que o mercado brasileiro tem estrutura para pagar salários importantes. Para treinadores importantes, tem estrutura para pagar. Mas não tem estrutura para pagar aquilo que ele pediu. Por isso que eu estou te perguntando, tem mesmo? Acho que não, hein, parceiro? Não, alguns tem. Aqueles. Acho que pro que ele pediu, nenhum consegue pagar. É uma pedida que até em termos de Europa também é alta, não é... Faz um descontinho e tal. Agora, se ele topar, se o Munheco Gallardo topar reduzir um pouco isso aí, eu acho que ele tem... Ele pediu quanto, Pascoal? 1.000 cruzeiros. É muita coisa, né, Djalminha? Mês? $1 milhão? É muito caro. Não sei se o mercado brasileiro não comporta isso. Mas se ele abaixar... Olha quem ele abraçou ali, hein? Encerrou a carreira. Pinola. Encerrou a carreira o Pinola. Lembra dele, João? Lembro. Estávamos na transmissão. A torcida do Flamengo lembra do Pinola, hein? Sim, com carinho. E ele encerrou a carreira agora, o Pinola. Mas o Gallardo tá aí na pista, hein? Tá, o filho dele joga lá também, lá no River, né? 7 anos técnico do River, fez Ele história. É muito bom treinador. Ele é muito competente, ele tem estratégia de jogo, tem muitas jogadas preparadas de faltas laterais, de escanteio, tudo isso que a gente cobra de treinador brasileiro especificamente, né? Para não falar de todos os treinadores, mas muito mais dos treinadores brasileiros, o Gallardo tem esse potencial. Houve aí a expectativa de que ele até pudesse assumir a seleção da Argentina, mas né, não teve condições.
ele gostaria de ir para o mercado europeu. Sim, é a prioridade dele. Ele entende... Essa que é a questão, né, Pascoal? Ele pretende trabalhar na Europa. Ele já tinha dito isso. As pessoas que trabalham com ele... Agora, ele está disposto a esperar 6 meses? Porque a Europa é diferente, né? A Europa não é aquela coisa que você demite um técnico toda semana e tem sempre uma vaguinha de um clube querendo contratar. E alguém querendo, e algum clube lá que esteja disposto a dar essa experiência para um treinador que nunca teve essa experiência. Mas acho que isso, eu acho que ele está disposto, está pronto a ir para um Elche da vida. Eu estou, né, pegando um exemplo. Acho até que se falou do Elche, provavelmente. Não sei se foi o Elche agora. É que ontem a gente ficou brincando sobre isso no Linha de Passe. Falamos do Almeria. Agora eu não me lembro exatamente. Ele vai ter que começar por aí, né? Mas ele vai ter que começar por um clube, né, tudo bem. Tem que mostrar trabalho. Ele pode até, de repente, almejar uma equipe média ou equipe, né, de um tamanho maior na Espanha, na Itália, na própria Inglaterra. Mas já teve o argentino que foi pro Barcelona, né? Teve. Era técnico do Newell's Old Boys. Me fugiu o nome dele aqui agora. Indicado por quem? Quem que pediu? Direto pro Barcelona. Foi direto. Mas quem pediu primeiro? Tem uma história... Tata Martino. Mas quem Obrigado, que pediu para Tata Martino ir para o Barcelona? É Lionel Messi. Então, eu acho que... Ele trabalhou com ele no Newell's Old Boys na base. E o Barcelona é até um clube que trabalha de maneira diferente com seus treinadores. Se você for ver historicamente, não é o time que vai pegar a grande estrela entre os técnicos que está dando sopa ali, não. Em geral, eles têm essa coisa, né, da relação ou com o clube histórico, base, ou nesse caso... Tem a jogada, a filosofia do cara também. Filosofia, o tipo de jogo e tal. Então, a minha dúvida só é a seguinte, ele parou, saiu do River, só que a probabilidade de aparecer uma coisa na Europa no começo do ano é muito menor da probabilidade de aparecer alguma coisa no meio do ano, porque aí é começo de temporada lá. Então, eu acho que ele também fala essas coisas, né? Ele vai fechar a porta para... Como disse o Pascoal, ele sabe muito bem que aqui paga-se bem. Muito mais que na Argentina. Então, talvez não muito mais do que ele ganhava no River, mas na média muito mais do que a Argentina. Então também não vai fechar a porta, né? E pode ser uma escada para ele, né? Porque ele pode vir para o principal mercado do futebol da América do Sul, que é o mercado brasileiro. Mas ele realmente prioriza trabalhar na Europa. Agora, tem um outro nome... estava lá na sua área lá que você manda lá em Vigo ali e tal, lá na Galícia e tal, o Djalminha tem uma moral impressionante lá. Eduardo Cudê esteve no Brasil, fez um bom trabalho no Internacional, foi para o Celta de Vigo, ficou lá mais de uma temporada e está livre no mercado. Ele também é um nome muito comentado por aqui e nós temos aí uma matéria da nossa companheira Eduarda Gonçalves, que está no site da ESPN, falando já de Atlético Mineiro, porque o Galo, informação da Duda, definiu 3 nomes para substituir o Cuca. E os nomes são Vojvoda, a bola da vez, Fernando Diniz, que está muito bem no Fluminense, e Eduardo Cudê. São 3 nomes que estão ali no radar do Galo. Por exemplo, acho que o Cudê tem a cara do Atlético e a cara do Corinthians. O estilo de jogo dele, no meu modo de ver, tem a cara do Corinthians, tem a cara do Atlético. Aquilo que a gente viu no time do Internacional, que foi o que a gente pode ter como balizamento aqui no Brasil, né? Que ele fez uma boa campanha no Internacional. A diferença dele é o cachecol no pescoço, aquelas coisas e tal. Então, tudo bem, é o estilo dele. Vamos fazer um depoimento de quem acompanhou muito de perto o trabalho de Cudê? Por gentileza, Vini Malvadeza do Beira-Rio, abra o seu microfone aí e nos dê o seu testemunho sobre o trabalho de Cudê no Internacional. Vini, por favor. Uma espécie de Klopp argentino. Klopp da Argentina. Deus é pai. Jesus! Exagerou na dose do xarope. Mas ele é bom treinador. Você percebeu a moral que ele... Ele é bom treinador. Ponto. Bom treinador. Com características que se encaixam, no meu modo de ver, muito perfeitamente no Atlético Mineiro e no Corinthians, pelo estilo de jogo desse time. Porque, assim, o time tem estilo de jogo. Então, o Corinthians tem um estilo de jogo. O Vitão da Massa não conseguiu fazer o jeito dele, o Vitor Pereira, não botou o jeito dele no time do Corinthians.
Porque ele não conseguia. O perde e pressiona, o vai para cima, marca a saída de bola, o Corinthians não conseguia fazer. Então ele teve que fazer um outro formato de jogo para encaixar as peças que ele tinha. O Corinthians tem o jeitão do Cudê. O jeitão do Cudê. O Atlético tem um jeitão do Cudê. Se um desses clubes pegar o Cudê, acerta no formato de jogo. Agora, a relação com a torcida, aquelas coisas todas, isso aí, só o passar do tempo vai determinar. Agora, a gente sabe que muitas vezes os dirigentes brasileiros, eles não escolhem treinadores pelo padrão de jogo, pelo que está na frente. Às vezes contratam o que está na frente, mas eles não enxergam muito bem essa possibilidade de contratação de plano de jogo, grupo de jogadores, atletas que tem, como é que eu vou montar, onde é que eu quero chegar. Falta um pouquinho desse entendimento. Se contratar o Corinthians ou o Atlético, o Cudê, acerta. Como eu acho que o Fernando Diniz cabe em qualquer um dos dois também.